Vamos lá então, mais uma vez juntos, focando naquilo que é essencial. Mais uma vez nos colocamos dentro dessa disposição, aqui tendo essa aproximação real, essa aproximação verdadeira, essa aproximação do coração, para esse assunto que iremos tratar com você. Então nós vamos tratar com você neste satsang desta questão da verdadeira felicidade. Esse é um assunto que ele é amplamente tratado dentro da Vedanta. Então os sábios sempre trataram dessa questão da busca do homem pela felicidade. A revelação de sua natureza essencial, de sua natureza divina, essa natureza do ser. Portanto, esse trabalho aqui é para aqueles que já perceberam, que sentem claramente que a vida sem essa realização é uma vida sem significado. É para aqueles que sentem um impulso verdadeiro e uma disposição para investigar essa questão da realização daquilo que nós somos, o que representa a investigação da verdade sobre a real felicidade. A vida sem esse significado real, que é a constatação do que verdadeiramente nós somos, é uma vida distante da realidade, distante da verdade e, portanto, da felicidade. O tema básico sempre em satsang é sempre a questão de quem nós somos, o que na verdade representa a felicidade. Não é a busca de um significado para a vida, e sim a constatação da felicidade que é a vida. A mente está sempre buscando significado para ela mesma, que é o significado que ela projeta como sendo real para ela própria. Aqui não estamos interessados na mente e no significado que ela busca. A mente, com suas projeções, pode estar em busca da paz, da liberdade, de qualquer coisa, inclusive da felicidade. Uma felicidade que, na verdade, ela projeta. Mas tudo que ela projeta é parte do que ela deseja e, portanto, parte dela mesma, porque é parte do seu medo. Portanto, isso não pode ser real. A felicidade é o estado de ser, é o estado natural da consciência. Não é um estado que a mente possa alcançar, porque tudo que a mente pode obter ainda é parte dela. Desfrutar da felicidade real do ser que nós somos é algo que requer que a mente retorne à fonte, saia da sua habitual agitação, se desligue dos seus hábitos, de toda essa sua programação e condicionamento. A mente geralmente está muito agitada, ela vive cheia de pensamentos, desejos, medos, imaginações, conclusões, objetivos, além de sentimentos. E tudo isso está voltado para fora, para aquilo que ela conhece. Essas atividades da mente são a causa real de todo distúrbio, de toda confusão, de todo conflito. Então é necessário que ela cesse essas atividades. Então, quando ela imerge no coração, isto é, quando você está desidentificado da mente, você está numa real aproximação da verdade sobre quem você é. No entanto, identificado com a mente, você está distante de sua natureza essencial, que é basicamente felicidade. Toda confusão está nessa identificação com a mente. A verdadeira felicidade é algo descrito como paz nas Escrituras. As Escrituras falam que há uma paz que ultrapassa toda a compreensão humana. E esse é o estado natural do ser. Isso aparece quando toda a atividade egóica, da mente egóica, cessa.
é a compreensão de sua natureza real. Veja, você passa a maior parte do dia se confundindo com pensamentos, sentimentos e tudo aquilo que a mente conhece. Tem raros momentos de descanso em si mesmo, de descanso nesta presença, nessa consciência, nessa verdade de si próprio, de si mesmo, que é felicidade, que é paz. Percebam isso. Observem que é exatamente assim que acontece. Toda essa atividade está criando desordem, distúrbio. Afasta você dessa simplicidade e calma. A calma de apenas ser. A felicidade é algo que já existe aqui e agora dentro de nós e de fato é a nossa verdadeira essência, nossa verdadeira natureza. Essa é a visão dos sábios, essa é a visão da Vedanta. Mas a mente está sempre buscando sensações, buscando satisfações e realizações nos prazeres. E somando a isso, ela está constantemente fugindo de alguma coisa, de alguma dor, que é basicamente medo. Esse é o movimento do ego, desta identidade egóica. Quando falamos que a felicidade é essencialmente o nosso ser, nós estamos dizendo que essa mesma felicidade é a natureza da consciência em nós mesmos. Então, quando há consciência, há felicidade. Se você carrega alguma forma de sofrimento psicológico, isso é sinal de inconsciência, de identificação com a mente egóica. É impossível haver infelicidade na consciência. Miséria e sofrimento são possíveis na inconsciência, mas isso é algo impossível na consciência. Porque consciência é plena felicidade, é plena liberdade. Infelicidade é prisão. Não importa a condição do corpo e nem da própria estrutura psicossomática, ou seja, não importa a condição do corpo e da mente. Aqui, mente é esse mecanismo de percepção, de movimento, de pensamentos, lembranças, intelecto e assim por diante. Quando há consciência, tudo isso funciona de uma forma bastante natural, sem nenhum conflito, sem nenhuma desordem, sem nenhum distúrbio, sem nenhum sofrimento. O único elemento estranho aqui é a mente egóica, é a ilusão de uma identidade presa a essa identificação com as histórias, presa às imaginações do pensamento. Geralmente o sentido de pessoa está presente nessa inconsciência, sobrecarregado de crenças, histórias, desejos, preocupações. Portanto, felicidade significa consciência, e consciência significa o verdadeiro conhecimento, sem qualquer ilusão. Na Índia, eles dizem que esse verdadeiro conhecimento é chamado de gnana, que significa a compreensão do que é falso, e essa compreensão é o fim do falso, da ilusão. Isso é o real conhecimento. Está claro isso? Quando o falso é visto como falso, a ilusão perde todo o seu poder e desaparece. Então o que está presente é o conhecimento real. Aí está a liberdade, a consciência, a felicidade. Assim a mente retorna à fonte e desaparece ali. Isso é silêncio, isso é samadhi, isso é inteligência. Você não pode saber o que você realmente é, identificado com a mente, seus desejos e medos. A menos que você tenha essa clara visão a respeito da verdade sobre quem é você, estará sempre vivendo no medo, no desejo. E vivendo dessa forma não há como ter o significado real da felicidade.
aquilo que é o seu estado natural pode ser visto somente dentro dessa constatação. Quando a mente termina, e então toda busca termina, a busca material, espiritual termina, a busca dos sonhos termina, a busca das imaginações, dos desejos, toda forma de busca termina. Tudo isso precisa ser encontrado ou constatado dentro de você, e não do lado de fora. A palavra satsang significa encontro com a realidade do ser, o que representa o encontro com a felicidade de ser, a realidade que você é, aqui e agora, dentro. Isso é ser, consciência e felicidade. Essa é a expressão dentro da Advaita Vedanta. Então há o fim para o sofrimento, na realização desse encontro com a verdadeira felicidade, que não está nos objetos, nem nos elementos do pensamento. É a sua natureza real. É o seu coração revelado. É o seu ser. É a sua natureza divina. É a natureza de Deus. É a natureza da verdade em você. É somente isso. É apenas essa pessoa que sofre. Essa entidade que se vê separada no tempo e no espaço, vivendo dentro do corpo, com supostos desejos não preenchidos,